Hoje eu assisti um vídeo de uma menina que, antes de ser cristã, teve um vídeo seu de nudez vazado na internet. E ela falava sobre as coisas absurdas que um youtuber que se diz cristão disse a respeito dela e eu fiquei muito incomodado. Pensei então em gravar mais um vídeo para combater o machismo existente em nossas igrejas, sendo que a Bíblia e Jesus não são machistas, mas infelizmente muitos cristãos são. Mas ao pensar sobre o que falar, percebi que o machismo é apenas um sintoma de um pecado muito mais grave. E esse pecado que há no nosso coração, que frutifica gerando o racismo, o nazismo e todo o movimento extremista que conhecemos. Esse pecado é a vaidade, ou como gosto de chamar, a ilusão de que sou melhor que o outro. No machismo, o homem é melhor que a mulher. No racismo, o branco é melhor que o negro. No nazismo, a raça ariana é superior a todas as outras raças, e por aí vai. Em todos esses movimentos, um ser humano se considera superior aos outros seres humanos que são diferentes dele. Então, qualquer absurdo que fizer contra esses outros seres humanos é simplesmente ele exercendo a sua superioridade a seres inferiores que muitas vezes são considerados sub-humanos. Vaidade de vaidade, tudo vaidade. E o que me deixa mais triste é que muitas vezes as pessoas distorcem o cristianismo e usam a Bíblia para isso. O youtuber que atacou a menina se diz um cristão conservador. A Ku Klux Klan nasceu nas igrejas do sul dos Estados Unidos. Na Idade Média, existia uma teologia católica e depois protestante que afirmava que os negros não tinham alma. O nazismo usou escritos de Lutero, que Lutero fez na sua juventude para defender a extinção dos judeus, sendo que é importante ressaltar que o próprio Lutero escreveu um livro em sua velhice para combater o que ele escreveu na juventude. Ou seja, se não conhecermos o Evangelho, Satanás pode distorcer a palavra de Deus para criar as maiores atrocidades que a humanidade já viu, usando a nossa vaidade de querer ser superior ao outro. O problema não é a Bíblia, o problema é a distorção da palavra de Deus. Texto fora de contexto vira pretexto para a heresia. E quando você junta a vaidade de se achar superior ao outro com a má interpretação do texto bíblico, você produz essas atrocidades. E qual a solução para isso? A verdade do Evangelho. Jesus é muito claro em diversas passagens dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que aquele que quer ser superior deve servir a todos os outros, que se ele, sendo Senhor, amou e serviu o próximo, nós devemos fazer o mesmo. E para mim o clímax é quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Quando Jesus fala isso, ele acaba com qualquer desculpa que nós possamos inventar para não amarmos e servirmos o nosso próximo. Quem segue uma teologia diferente disso está seguindo a teologia do filho mais velho. Uma das parábolas que mais gosto na Bíblia é a parábola do filho mais velho, que é como eu chamo essa parábola, mas ela é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Gosto de chamar de parábola do filho mais velho porque o filho mais problemático da parábola não é o pródigo, mas o filho mais velho. Nessa parábola, um homem tem dois filhos. Um dos filhos pede herança para o pai e vai morar em outra cidade e desperdiça todo o dinheiro que o pai deu, ao ponto de desejar comer a comida que os porcos comiam. Ou seja, ele desperdiçou boa parte de sua juventude vivendo longe do pai, mas ele cai em si e volta para a casa do pai, onde o pai o recebe bem. Não joga os pecados dele na cara dele e lhe restitui a dignidade, ao ponto de fazer uma festa para ele. Nessa parábola, o Pai é Deus, e Jesus quer mostrar que não importa o quão pecaminoso você foi ou o fundo do poço que você chegou, Deus sempre está de braços abertos para lhe receber e restaurar a sua dignidade e humanidade e te aceitar novamente como um filho dele. E normalmente nas nossas igrejas falamos muito sobre isso. Mas quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando para os fariseus, que são os filhos mais velhos na história. O filho mais velho fica revoltado quando percebe que o irmão mais novo voltou e o pai fez uma festa para ele. Afinal, o filho mais velho ficou na casa servindo o pai aquele tempo todo e o pai faz uma festa para aquele filho que o abandonou? Que injusto! Afinal, o filho mais velho não é melhor que o mais novo? O filho mais velho é bom, o filho mais novo mal, então o pai deveria servir o filho mais velho e não o mais novo. E não é isso que muitos cristãos pensam? Como Deus pode colocar mulheres em lugares de liderança, afinal esse lugar é um lugar reservado única e exclusivamente para homens? Como Deus pode aceitar de volta mulheres que viviam uma vida promíscua se eu estou vivendo em santidade, entre aspas? Como Deus pode aceitar o fulano e abençoar ele se eu sou muito melhor do que ele?
E aí é revelada a vaidade do coração humano. A vaidade humana deseja um Deus que siga a lógica da maioria das religiões no mundo. Na maioria das religiões, Deus é um ser todo-poderoso que, se eu fizer o que ele deseja, ele será obrigado a fazer as minhas vontades. Afinal, é a minha obediência que move Deus, que move a mão de Deus a meu favor. Ou seja, se eu obedeço a Deus, ele é o meu devedor e deve me abençoar. Ou seja, Deus é apenas um fantoche que eu manipulo através das minhas ações. Então Deus não é Deus, ele é apenas um meio para eu alcançar o que eu desejo. E esse Deus não é bom, eu que sou bom, e por isso mereço que Deus me abençoe. Vaidade de vaidade, tudo vaidade. Esse é o pensamento do filho mais velho. Mas esse não é o Deus da Bíblia, esse não é Jesus. Na Bíblia nós vemos um Deus que se move a nosso favor porque Ele é bom, porque Ele é amor e age com graça para conosco. No Evangelho nós entendemos que todos nós somos maus, sejamos nós um filho pródigo ou um filho mais velho. Todos somos péssimos filhos que não merecemos o amor do Pai. Mas mesmo assim Deus nos ama e nos abençoa. Por isso meu versículo favorito da Bíblia é Romanos 5:8. Mas Deus, para o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus escolheu nos salvar, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Deus escolheu nos amar, apesar de quem nós somos, e não por causa de quem nós somos, pois todo amor verdadeiro é sempre apesar de. Deus nos salva porque Ele é bom, mesmo nós sendo maus. Então, toda vez que vemos uma teologia em que um ser humano é considerado bom e por isso merece o favor de Deus, e outro ser humano é considerado mau e por isso merece tudo de pior que existe no mundo, não estamos falando do Evangelho, estamos falando da teologia do filho mais velho. Porque no Evangelho nós vemos um Deus que diz que tem festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Se quando um pecador se arrepende, você ficar preso ao pecado que ele cometia no passado, ao invés de ir participar da festa que Deus está fazendo porque essa pessoa se arrependeu, você é um filho mais velho, um fariseu, um vaidoso hipócrita que acha que é melhor que os outros. E sabe o que é mais triste na parábola do filho mais velho? O filho mais velho não caiu em si. Ele não se arrependeu. Por isso, para mim, ele é o filho mais problemático. No final da parábola, o filho mais novo agradou o pai, enquanto o mais velho era a tristeza dele. E é por isso que quando Jesus voltar, haverão dois tipos de pessoas. Para um grupo, Jesus dirá: eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive um monte de necessidades e vocês supriram elas. Elas podem entrar no céu. E esse grupo de filhos pródigos ficará espantado e dirá: mas Senhor, eu não presto, eu não valho nada. Quando é que eu fiz alguma coisa boa para o Senhor? Porque eles sabem que não são dignos de entrar no reino dos céus. Eles sabem que estão entrando no céu, não por causa do que eles fizeram, mas por causa do que Jesus fez na cruz. Eles entenderam que eles são maus e Jesus que é bom. Do outro lado, terá um grupo de filhos mais velhos que ouvirão: vocês não entrarão no céu porque vocês praticam a iniquidade. E esse grupo de filhos mais velhos ficará revoltado e dirá: mas Jesus, eu preguei no seu nome. Jesus, eu expulsei demônios. Jesus, olha quantas coisas boas eu fiz por você. Eu sou melhor do que os outros. Eu mereço entrar no céu. Eles não. Você me deve o céu por causa de tudo que eu fiz para você. Os filhos pródigos entenderam o Evangelho. Eles entenderam que nós não merecemos nada de Deus. Tudo que recebemos é graça. Eles entenderam que Jesus é bom e que eles não prestam. Os filhos mais velhos acham que merecem tudo que recebem de Deus e que eles são bons, e por isso Jesus está devendo sempre algo a eles. Mas o reino dos céus não é para pessoas boas, porque elas não existem. O reino dos céus é para pecadores arrependidos. Então, se você acha que você não é digno de entrar no reino dos céus e não merece todas as bênçãos que Deus te dá, parabéns, você entendeu o Evangelho. Pare de se culpar. Você não precisa ficar carregando essa culpa. Jesus já carregou ela lá na cruz. Jesus já te perdoou de todos os seus pecados que você ia cometer na sua vida antes mesmo de você nascer. Apenas tente ser o mais parecido com Jesus que você puder, por gratidão ao amor que ele demonstrou por você na cruz, por causa da graça dele pela sua vida. Você irá falhar em ser igual a ele, mas tudo bem. O importante é você tentar ser o melhor que você puder. Agora, se você acha que você é bom, arrependa-se enquanto é tempo. Eu já fui um filho mais velho. Eu já fui um legalista. Eu já me achei melhor do que os outros. Se não fosse a graça de Deus na minha vida e o Espírito Santo no meu coração, eu poderia ser mais um machista, um racista ou até um nazista. Eu não sou melhor do que o cara que fez o vídeo contra a garota. Se Cristo não abrisse os meus olhos e o Espírito Santo não estivesse agindo na minha vida, eu poderia continuar sendo um fariseu que se acha melhor do que os outros.
Mas Deus me mostrou quem eu realmente era e eu me arrependi. Se você percebeu que é um filho mais velho, arrependa-se também. Eu não gravei esse podcast para condenar os irmãos mais velhos. Eu gravei esse podcast na esperança de que, ao ouvir esse podcast, os olhos de você, irmão mais velho, possam ser abertos e você se arrependa também. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa se você é um filho pródigo ou um filho mais velho, o Pai tem uma nova chance para você. Então posso dar um conselho? Vá para o seu quarto agora, confesse seus pecados, abandone a sua vaidade e se surpreenda ao descobrir que esse momento de tristeza e quebrantamento na terra irá promover uma festa nos céus. Não se surpreenda se vir anjos dançando. O Pai se alegra e faz uma festa sempre quando um filho se arrepende. Seja ele um filho pródigo que reconheceu que é vaidade e achar que vale a pena viver longe do Pai, ou um filho mais velho que abandonou a vaidade de achar que é melhor do que os outros por causa do que faz para o Pai. O diabo é que nos lembra do nosso passado e alimenta as nossas vaidades. Mas o Pai quer nos tornar novas criaturas e ele olha para o nosso futuro, onde seremos tudo o que ele nos criou para sermos. Filhos dele, semelhantes a Jesus. Não porque nós merecemos, mas simplesmente porque ele é amor e porque ele é um bom Pai. E nesse momento Deus pediu para eu te dizer que ele já pendurou as bolas, ele já começou a tocar música e está no seu quarto de braços abertos te esperando. Se eu fosse você, eu ia correndo para lá e me jogava nos braços do Pai. Boa festa. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.